que a Natália estava apurando, Basília, todas as repercussões que eu estou saindo, a base do governo está pouco se pronunciando sobre a escolha de André Mendonça, mas a Natália está vendo tudo que está acontecendo, tudo que a oposição está se manifestando, o Centrão está se manifestando. Deixa ela trazer a apuração dela para nós e aí eu já coloco a Basília de novo na nossa conversa. Oi, Nath, bem-vinda ao Poder Expresso. Ela estava nos aguardando para entrar aqui nesse quadro. Oi, Raquel, boa tarde para o Yander, para a Basília, para todo mundo que nos acompanha. Então, as repercussões começaram na noite de ontem e continuam agora durante o dia, mas elas têm vieses completamente diferentes. A gente vai mostrar que um dos primeiros a se manifestar foi o deputado Sóstenes Cavalcante, ele que é do PL do Rio de Janeiro. E ele disse nas redes sociais dele que a manifestação que a nova relatoria indo para André Mendonça seria a garantia de uma avaliação técnica, né, de um julgamento técnico e sem interferência política, como quer a Constituição do país. Quem também se manifestou foi o deputado Gustavo Gayer, que vai na mesma linha que a mudança de relatoria, ela vai passar aí, ela acaba por dar um outro tom para esse que é a maior investigação sobre essa fraude bancária que é a maior da história do país. Esse Gustavo Gayer do PL lá de Goiás. Tem também manifestação de Cabo Gilberto. Todos esses parlamentares aqueles mais ligados àquela que é considerada a extrema-direita. Ele fala que a troca de relatoria do caso Master não é um detalhe, é um divisor em relação a essa apuração que está sendo feita. E aí, durante o dia de hoje, começa um outro movimento, que é o movimento de quem está manifestando apoio a Toffoli. Foi o caso da nota do Solidariedade, partido de Paulinho da Força, que assina a nota e defende o ministro Dias Toffoli, dizendo que, manifestando apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí também, né, os nossos colegas já subiram no site do SBT News outras manifestações de parlamentares pró-Dias Toffoli. Isso mostra que, na verdade, o que está em curso lá em Brasília, agora no meio do carnaval, que depois na volta do carnaval a gente vai ver talvez com mais força, é uma aproximação desses parlamentares do Centrão com o Supremo Tribunal Federal. Eles que estavam com as relações estremecidas em função justamente do que o Yander cita das emendas e agora saem em defesa do ministro Dias Toffoli. Sobre aqueles parlamentares que manifestaram apoio à relatoria de André Mendonça, chama a atenção que são parlamentares ligados, alguns deles, é o caso de Sóstenes Cavalcante, que também é pastor, e o que se fala que é desafiador essa relatoria para André Mendonça, porque esse caso, o caso Master, cita não só políticos e autoridades do meio econômico, mas também religiosos. Vamos recordar aqui que Fabiano Zettel, sócio e cunhado de Vorcaro, é pastor de uma igreja evangélica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem um banco, uma fintech ligada à igreja, que também está sob a mira da polícia, Raquel. Gente, vocês que estão em casa não veem esses bastidores, mas o nosso WhatsApp está fervendo, está todo mundo cheio de informação. Basília, você primeiro, querida. Bom, a mudança de relatoria, né, sai Dias Toffoli e entra André Mendonça, carrega também um componente político que também é muito falado por quem vive a política como um jogo de torcida, né? Porque você tira um ministro que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda que a relação entre os dois não esteja sendo a das melhores, e agora vê ganhando protagonismo um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, sai Toffoli, entra André Mendonça. Como os dois fazem parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, essa mudança de relatoria confirma aquele entendimento de que neste ano a segunda turma vai ser mais vista e ter as suas decisões mais assistidas, acompanhadas pelo público, pela imprensa. Faço aqui esta pontuação porque no ano passado a primeira turma e não a segunda foi a que condenou, julgou as pessoas, a exemplo do ex-presidente Bolsonaro, pela tentativa de golpe. Ficava muito esta
disputa de turmas, literalmente, ali dentro do Supremo Tribunal Federal, porque todos os ministros queriam ter participado daquele julgamento, mas como havia uma regra estabelecendo que, de acordo com o perfil e crimes cometidos, caberia o foro dentro da turma, da primeira turma do STF, não no plenário. Isso mexeu com a disputa de forças lá dentro do tribunal, porque os ministros da primeira turma, de certa forma, pareciam vocalizar o que pensava todo o Supremo. Agora a bola, ou a pauta mais importante de 2026, está nas mãos da segunda turma, da qual faz parte o André Mendonça, na condição de relator. Dias Toffoli também está nessa turma, mas ele não vai poder votar, provavelmente, porque as questões relacionadas à suspeição, ao seu afastamento, poderão ser invocadas mais uma vez. Isso a gente vai ter que observar, porque como o Toffoli, na prática, pediu para sair e não foi saído, né, no sentido formal da coisa, ele ainda é um dos ministros da segunda turma. Ele vai poder participar desse julgamento? Em tese, não, diante da exposição pública, do constrangimento. Mas não tem uma regra impedir que um ministro que não foi declarado suspeito não participe dos julgamentos de recursos e do julgamento final mesmo deste caso, quando ele for decidido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, só para fechar aqui, essa mudança de gabinete ou de relatoria muda não só a cara e o perfil do ministro, mas também com qual lado político ele vocaliza mais. Ainda que o Toffoli estivesse hoje numa posição de muito mais distanciamento do que anos atrás do Palácio do Planalto, ele tem na sua história, né, como se carregasse, desde a indicação, a marca do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, assim como Mendonça tem a marca do governo Bolsonaro. Essa dúvida que você colocou é excelente. A gente vai entrevistar um jurista mais tarde e é uma pergunta para se fazer, porque como o Supremo recorreu a essa manobra jurídica, o ministro saiu por uma questão de ordem, e quando for julgar, né? Ele vai poder ou não vai poder votar, o ministro Dias Toffoli? E, Ander, tem o pessoal aqui comentando no chat do nosso programa e falando sobre o seu comentário anterior e tem uma pessoa dizendo assim, se ele for que nem o Flávio Dino, tá ótimo. Em relação aos parlamentares. Mas o Yander subiu no nosso site uma outra apuração de parlamentar que está defendendo o Dias Toffoli. Ele vai contar quem? Já revelou, Ciro Nogueira e Rueda, os presidentes do PP e do União Brasil. Agora explica para nós por quê, Yander. Vamos lá, Raquel. Pelo que você falou aí do chat, então tem no Congresso gente preocupada com a relatoria do André Mendonça, mas fora do Congresso gente aliviada, querendo que ele faça mesmo o trabalho que o Dino vem fazendo, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco do Toffoli agora então. O Ciro Nogueira é presidente do PP e o Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Esses dois partidos formam uma federação, né? Uma federação que tem ali o maior número de deputados, tem também um grande número de senadores, uma força política importante. Então, não é qualquer personagem, não é qualquer político que está declarando publicamente esse apoio ao Dias Toffoli, depois do Toffoli ser tão criticado por conta desse caso Master. Eu estou com uma nota aqui da federação, eu vou ler um trecho que explica por que eles argumentam, né, para dar esse apoio. O que eles falam aqui, Raquel, é o seguinte: é preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição. Por essa razão, nesse momento, é essencial nos atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo o que ele fez e faz pelo país enquanto ministro do STF. E aí eles continuam: atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da nação ou um poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático. A Federação União Progressista
Paulista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai, mais uma vez, prevalecer. Raquel, o que a gente entende dessa nota é que eles estão colocando a mão no fogo pelo ministro Dias Toffoli, defendendo com unhas e dentes a atuação do magistrado no Supremo Tribunal Federal. E aí, por que isso é importante politicamente? Porque a gente está agora no momento em que o ministro está sendo muito criticado e que pedidos de impeachment contra Dias Toffoli estão sendo apresentados, estão sendo ali defendidos pela oposição. A gente teve o senador Eduardo Girão, o deputado Marcel Van Hatten, que são do Novo, tocando essa questão. O senador Alessandro Vieira, muito crítico também das ações tomadas pelo ministro Dias Toffoli. Tudo isso a gente viu de ontem para cá. Agora, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que são duas lideranças muito importantes do Centrão, estão dando apoio total ao ministro Dias Toffoli. Isso significa que esse impeachment provavelmente não vai para frente. O recado que a gente pode tirar, o recado político, que não está escrito aqui, mas fica nas entrelinhas, Raquel, é que Toffoli deve, então, ser blindado pelo Centrão e não deve ter esse pedido de impeachment tocado para frente. Nossa, era exatamente o que eu ia falar. Ciro Nogueira e Antônio Rueda são duas forças políticas muito fortes dentro do Congresso Nacional. Vale dizer que o Ciro Nogueira é muito próximo do Daniel Vorcaro, já admitiu isso, inclusive em entrevista para a nossa Basília Rodrigues, mas os dois são muito poderosos no Congresso Nacional. Basília me pedindo a palavra. A gente não pode esquecer que parte dos congressistas enfrentam processos no Supremo Tribunal Federal, né? Então, existem pontos de conexão entre estas duas casas que se dá no meio social e pessoal também. Então, imagina, ministro sendo amigo de deputado ou senador que responde a processo no STF e que muitas vezes não tem a sua imparcialidade questionada na hora de fazer esta votação. Não estou falando ou mandando aqui a carapuça para os nomes citados na notícia do Yander Porcela, mas é uma avaliação que a gente pode fazer sobre qualquer político e qualquer ministro da Suprema Corte. Existe uma agenda social entre estes dois poderes que perpassa tanto em eventos públicos, festas, como também idas à casa de um ou outro, viagens ao exterior. Então, será que nada relacionado a casos que estão em tramitação no STF é tratado em encontros tão pessoais assim? Sempre fica esta dúvida. Em recente apuração que eu fiz ali também, mas antes dessa bomba toda do caso Master, quando havia já a expectativa de que algum pedido de impeachment de ministro do STF pudesse prosperar neste 2026, um importante ministro da cúpula da Suprema Corte me disse que não acreditava nesta hipótese ou então poderia levantar o mercúrio no STF, no sentido de subir a temperatura ou também, em outras palavras, destravar processos que tramitam na Suprema Corte contra políticos, em boa parte contra senadores. Na Lava Jato, a gente não tem uma atualização desses números de momento, mas chegou uma das fases ali da Lava Jato que 1/3 dos senadores respondia a alguma investigação. E eles responderiam aonde? No Supremo Tribunal Federal.